Alberto Araújo, médico sanitarista e pneumologista, e vamos tratar nesta aula dos dispositivos eletrônicos para fumar, os cigarros eletrônicos. Uma nova doença pediátrica. Inicialmente, gostaríamos de fazer uma declaração de conflito de interesse, atendendo ao Código de Condutas da OMS, a Declaração de Princípios da AMB, Resolução do Conselho Federal de Medicina, que não temos interesse a declarar. Então, será que vamos retroceder? Observe essas imagens. Paciente comprando cigarros no próprio leito hospitalar em 1950. E essa outra imagem é do médico entregando um vaporizador para o indivíduo hospitalizado, mais recente. Os objetivos desta apresentação é passarmos em revista o modelo cognitivo da reinvenção do tabaco. Falarmos um pouco sobre os tipos e características desses novos produtos, os indicadores de consumo, as alegações que a indústria do tabaco tem feito para tentar aprovar esses produtos nos países, os riscos da dependência e de porta de entrada para outras drogas, além dos riscos para a saúde respiratória, cardiovascular e os efeitos que eles podem ocasionar nos programas de cessação do tabagismo. Seriam novos produtos de tabaco ou os antigos produtos com uma nova roupagem tecnológica? Então, a primeira questão, como proteger as gerações presentes e futuras dos efeitos do tabaco? Vemos a imagem da capa da Convenção Quadro, que é exatamente esse é o primeiro artigo da Convenção Quadro para o controle do tabaco. Então, como foi ontem o tabaco? Que nós já conhecemos. Como é hoje? Como será amanhã? Como prevenir no futuro as consequências maléficas do uso de qualquer produto de tabaco? Ou seja, adotar o princípio da precaução. Então, faremos um pouco sobre o modelo cognitivo da reinvenção do tabaco. Nós sabemos que há influências entre os sistemas psicológicos e elas são interativas. Então, a frase colocada pela indústria, trocar para o dispositivo eletrônico é bom, posso fumar, tem levado a mudanças, né, na forma de pensar, especialmente de jovens, em relação a fumar esse novo produto. Então, acaba isso criando, né, um sentimento de aceitação, de rejeição ao tabaco comburente, ao cigarro convencional, e de aceitação desse novo produto, que levam à ativação autonômica e comportamentos de consumo e que acaba realimentando esse ciclo, que já é bastante conhecido em relação ao cigarro convencional. E isso nós chamamos de um fake, porque é alimentado por farta e rica campanha publicitária, apoio da mídia e personalidades, como no passado, Killing, mura para soft, sem fumaça, e embarca numa canoa furada de redução de danos, também já explorada no passado pela indústria. Então, esse é o modelo de reinvenção da indústria do tabaco. Então, o cigarro eletrônico, ou tabaco aquecido, ele é um presente de grego? É um novo cavalo de Troia? Observemos aqui os diversos tipos de cigarros eletrônicos. Alguns, no início, imitavam o próprio cigarro, inclusive com a LED acendendo na ponta, como se fosse a ponta acesa do cigarro. Depois foi evoluído, nós estamos já na 4ª geração, na forma de recarregáveis, de pendrives, eletrônicos e também tanques. Por que
que chamamos de um novo cavalo de Troia. Porque essa forma de cigarro eletrônico, de vape, cachimbos d'água, canetas vape, sistema eletrônico de entrega de nicotina, que chamamos DEFs, e na Europa se chama ENDS, essa abreviatura, ele, em nossa opinião, é erroneamente chamado de vaping, né, tentando fazer uma diferenciação que vapor fosse inofensivo e fumaça que fosse agressivo. Na verdade, eles liberam aerossol, um líquido, uma maior parte das vezes propileno glicol, e esse aerossol vai carregar a nicotina até as vias respiratórias, na inalação dos usuários. Esse líquido, além de óleos de nicotina, tem tetrahidrocannabinol em algumas situações, às vezes misturado, às vezes isolado, canabinoides, aditivos e outras substâncias potencialmente aditivas e tóxicas para o indivíduo. Observe o material encontrado numa bolsa de uma jovem adolescente nos Estados Unidos. Aqui, acreditem, há 5 cigarros eletrônicos nesse formato, no pendrive, tá? Como um mouse, enfim, e como uma caneta. Então, como dissemos, já há 4 gerações de dispositivos eletrônicos para fumar. A última evolução é para o formato de um tanque recarregável. As primeiras versões eram descartáveis. Isso está levando a uma epidemia de consumo em adolescentes. Nos Estados Unidos, isso já está muito bem mensurado, mostrou um aumento enorme, tanto nas escolas do ensino fundamental, middle school, quanto no ensino médio, né, que quase de cada 5 alunos, 1 já havia consumido nos últimos 30 dias esse produto. E esse aumento no uso aconteceu ao mesmo tempo em que aumentava as vendas de um produto que utiliza diversos sabores agradáveis, que são consumidos em outros produtos por adolescentes, no formato de um pendrive. A ponto de um pod, um carregador, né, com líquido e com nicotina nesses produtos equivaler a um maço de cigarro, muitas vezes consumido entre 4 e 6 horas pelos jovens. Então, essa é uma forma de unidade flash, USB, que é fácil de esconder, tem um refil, esse refil é o pod, que contém tanta nicotina quanto o maço de cigarro. Isso virou uma praga nos Estados Unidos, a ponto deles considerarem ser uma epidemia de consumo desses produtos. Aqui temos também como isso aumentou num período muito curto, né? Em um ano, as vendas aumentaram de 24%, saltaram para 75% nesse tipo de produto. Aqui temos uma imagem do Atlas do Tabaco, de 2018, mostrando que esse produto vem se expandindo pelo menos em 52 países do mundo. O consumo no Brasil começou a ser mensurado a partir de 2015 e nós podemos observar entre aqueles que são não fumantes de cigarro convencional já alcança 0,4%. E entre os que consumiam cigarro convencional, isso na faixa de 12 a 24 anos, adolescente e adulto jovem, perto de 5% relataram ter experimentado ou consumido regularmente esse produto, né, no último mês, nos últimos 30 dias. Qual é a posição da OMS em relação a isso? Todas as formas de uso do tabaco são prejudiciais à saúde, incluindo os produtos de tabaco aquecido. Ele contém substâncias tóxicas e carcinógenos, né? E, embora em quantidades variáveis e muitas
produtos analisados em concentrações menores do que o tabaco convencional, mas ainda assim não são seguras para a saúde. Por isso é importante essa proibição que a Anvisa aplicou a esses produtos, a RDC 46 de 2009, que proíbe a comercialização, distribuição e fabricação deles no Brasil. Vejamos os danos que esses produtos provocam e que já são conhecidos em publicações científicas. Há um aumento de mais de 40% da chance de infarto agudo do miocárdio, como um dano a curto prazo. Aumento da chance de asma em adolescente, 50%. Danos a longo prazo, em estudos experimentais, efeitos mutagênicos, em até 7 vezes maiores do que comparados ao cigarro tradicional. Efeito carcinogênico para pulmão e bexiga em camundongos. Esses produtos causam dependência? Sim, há uma variedade de sabores atrativos que servem de porta de entrada para os jovens. O consumo de cigarro eletrônico aumenta em 4 vezes a chance de migrar para o cigarro tradicional. Esse tipo de produto mais consumido, na forma de pendrive, chamado JUUL, contém sais de nicotina. Isso leva a uma rápida instalação da dependência. Essa concentração pode chegar a 5%, o que dá uma média de 10 a 15 cigarros. E, em geral, esses jovens têm uma síndrome de abstinência muito forte e não costumam responder aos tratamentos baseados em evidência científica mais comumente usados em adulto, como reposição de nicotina e bupropiona. Esses produtos têm diversos sabores e que favorece, no caso, o uso deles, como manga, mentol, pepino, salada de frutas, creme brulee, etc. Mas o que é a abstinência à nicotina, né? Então, há alguns artigos considerando que o indivíduo é ex-fumante se ele para de usar o cigarro convencional, ainda que ele use esses dispositivos eletrônicos para fumar. Né? Em nosso entendimento, o indivíduo ser abstinente à nicotina significa que ele não consome mais nenhum produto derivado do tabaco. Então, isso está gerando um paradoxo, porque denominar ex-fumante o indivíduo que abandonou o cigarro comburente, mas mantém o uso de dispositivo eletrônico, é uma contradição. As entidades médicas do Brasil têm tido um posicionamento muito forte pela manutenção dessa resolução da Anvisa, que proíbe cigarros eletrônicos. Tem uma publicação da doutora Estela Martins, de 2016, Cigarros Eletrônicos que Sabemos, que eu recomendo que vocês procurem na internet, que ela está disponível em PDF, para lerem. É uma revisão muito bem feita sobre os efeitos desses novos produtos. Há também posicionamentos tanto da Associação Médica Brasileira quanto do Conselho Federal de Medicina, que fez um alerta ainda em 2014 para os médicos em relação a esses produtos não serem recomendados para uso, especialmente para uso como é propalado para a cessação do tabagismo. E isso é reforçado por revisões sistemáticas como a Cochrane, de 2016, cujos estudos mostrou que a confiança no resultado é muito baixa pela metodologia GRADE, reforçando os resultados de uma outra revisão de 2014. Apenas 2 estudos foram elegíveis, baixas taxas de eventos, amplos intervalos de confiança, muito baixa qualidade e a segurança a longo prazo é desconhecida. Portanto, não se recomenda o uso desses produtos como substituto do cigarro convencional. Isso também foi demonstrado em outros estudos, avaliando pacientes hospitalizados, né, que fizeram uso pós-hospitalização desses produtos, aqueles que usaram o cigarro eletrônico, apenas 10% pararam de fumar, e os não usuários, né, quase o triplo pararam de fumar.
Então, na verdade, o cigarro eletrônico reduziu as chances dos indivíduos pararem de fumar em 6 meses. Estudo da doutora Nancy Rigotti, uma grande especialista na área do tabaco. E um estudo que causou muita polêmica, estudo de Hayek, em 2019, e acabou mostrando que 80% dos ex-fumantes continuavam usando cigarro eletrônico 6 meses depois. Ou seja, só mudaram do disfarce, mudaram o tipo de tabaco, mas seguiram fumando. E também não comparou com a vareniclina, somente com a reposição de nicotina. E mostrou também que há um uso dual. Acabou acontecendo também, além disso, um uso dual. Os indivíduos começaram a usar cigarro eletrônico e passaram a usar ambos. Aqui mostra, né, também essa tabela comparativa fornecida pelo próprio estudo, que dos que pararam de fumar usando cigarro eletrônico, dos 18% que pararam, uma taxa muito baixa, 80% ainda usavam cigarro eletrônico. Enquanto os que fizeram, ao invés do cigarro eletrônico, com a terapia cognitiva comportamental associada, fizeram uso da TRN, pararam em torno de 10%, e desses 9% ainda usavam a TRN, a terapia de reposição de nicotina. Metade, no caso, 10% ainda usavam, enquanto no outro 80% usavam. Uma outra revisão extensa, né, publicada no Lancet, o Dr. Stanton Grant, né, 18 estudos mostraram que o uso do cigarro eletrônico aumentava a chance, né, do indivíduo não parar de fumar, ou seja, tinha uma probabilidade significativamente menor de interromper o tabagismo. A posição de diversas entidades, como a Sociedade Europeia de Doenças Respiratórias, da Associação Médica Brasileira, da SBPT, a nossa Sociedade de Pneumologia, da ALAT, Associação Latino-Americana do Tórax, etc., é que, para quem nunca fumou, a sedução para experimentar fumar em não fumantes e jovens. Então, isso é um fator grave para o controle do tabagismo. Para ex-fumante, impõe risco de recaídas para quem parou de fumar. Para fumantes refratários, irá dificultar que eles façam novas tentativas para parar. E aqueles que desejam parar, acaba impondo um risco de renormalização do tabagismo, por aceitar mais fumar esse produto. Então, é uma calamidade para a saúde pública a entrada desses produtos. Não devem ser liberados. Aqui vemos a venda, inclusive, em lojas dentro de hospitais no Reino Unido. Absurdo. Uma jovem que contraiu uma doença respiratória, né, que levou a usar respiração assistida, denominada EVALI, uma doença respiratória ligada ao consumo de produtos de vape, compartilhando imagens no momento que teve uma melhora, né, dizendo que ela deseja começar uma campanha para que as pessoas não usem vaporizadores, para não passar pelo que ela estava passando. Aqui temos umas imagens, né, radiológicas e tomográficas de alta resolução em pacientes com apenas 17 anos com doença pulmonar difusa, né, aguda, provocada por esses produtos. A SBPT, a propósito, fez um alerta em setembro de 2019 para os pneumologistas e médicos brasileiros sobre os riscos de uso dessas substâncias e a possibilidade de quadros de insuficiência respiratória, especialmente em adolescentes e em adultos jovens, estarem relacionados ao consumo desses produtos. Segundo o relatório do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, 2.807 pessoas foram hospitalizadas, foram registradas 68 mortes, praticamente 2/3 no sexo masculino, e mais de 60% em jovens, né, na faixa de
até 34 anos, né, jovens e adultos jovens, até 34 anos de vida. Então, um grupo bem importante de jovens que começaram a usar esse produto tiveram essa doença respiratória aguda, levando ao CTI. Produtos com THC, de uso exclusivo de THC, representaram 1/3, né, desses casos, e THC estava presente junto com outros produtos, no total 82%. Produtos com nicotina 57%, sendo 14% de uso exclusivo de produtos com nicotina. Então, esses novos produtos do velho tabaco, que estão sendo apresentados pela indústria do tabaco como produtos de redução de danos, não é bem isso que nós estamos observando já nesses primeiros anos de uso mais ostensivo, né? Digamos, uma década de uso mais ostensivo, de 2009 para cá. Então, a posição da OMS é que nem a Convenção Quadro, nem os protocolos propostos atualmente aborda esse tema da redução de danos com especificidade para o tabaco. O tabaco é melhor não fumar, e se fumar, a melhor decisão é parar e não reduzir ou mudar para outro produto. Esse dispositivo são a melhor estratégia de saúde pública do Brasil? Absolutamente não. O Brasil foi o segundo país a cumprir as metas do pacote de medidas custo-efetivas da OMS, chamado M-Power. É um conjunto de letras que cada uma significa uma política. A letra A, oferecer tratamento para a cessação baseado em evidências científicas do Brasil, adota, oferece no SUS desde 2004. Nós temos uma queda consistente na prevalência do tabagismo, embora esteja oscilando nos últimos anos, em torno de 10%. Né? E a saúde suplementar está começando também a absorver, né, na sua rede, os indivíduos que fumam e que desejam parar de fumar. E o Brasil não tem a hipótese chamada do endurecimento, né, de ter ficado mais gente com dificuldade para parar de fumar do que em outros países. Então, nós não temos esse problema, e a maioria dos fumantes deseja parar de fumar. Os argumentos da indústria do tabaco, que eles seriam alternativos ao fumo convencional, junto à agência de vigilância americana, né, não convence. Os argumentos são: os fumantes não querem parar, são incapazes, não querem interromper o uso da nicotina, esses produtos são mais ou menos inofensivos, seriam efetivos para a cessação e não causariam nenhum dano ao fumante. Todos esses argumentos já caíram por terra, né, com os estudos científicos de pesquisadores independentes. Então, a Anvisa não deve regular esses produtos no sentido de liberar, deve manter regulação pela proibição. Porque eles não são seguros, onde eles não foram aprovados devem ser mantidos de fora, incluindo o tabaco aquecido, que vai ser discutido em outra aula dessas apresentações. Não se deve recomendar a troca por outros, do cigarro convencional por esses produtos, e devem os fumantes ser orientados quanto ao uso dual, os riscos ainda indeterminados à saúde, os jovens em relação à iniciação, problema da recaída, desestímulo da tentativa e renormalizar o consumo de tabaco socialmente. Ainda não sabemos qual é a etiologia desses danos pulmonares, de outras substâncias que são adicionadas que podem favorecer esse risco da doença respiratória aguda. Que doença misteriosa é essa? Como serão tratados esses pacientes? Se eles vão ter sequelas pulmonares no futuro? Se terão danos na capacidade de concentração, na cognição? E se eles poderão voltar a ter uma vida normal? Enfim, quantas mortes mais veremos? Esse é o alerta da IMB em relação ao uso desses produtos, que não recomendando o consumo, tanto do cigarro eletrônico quanto do tabaco aquecido. Aqui é uma página deste ano, formato de
mitos e fatos, não se deixe enganar sobre o cigarro eletrônico. Eu recomendo que vocês todos procurem para reforçar o tema discutido hoje na página da MB. A campanha Vape Vicia, da ACT, da Fundação do Câncer da MB, também é uma ferramenta bem interessante para difundir e se informar. E gostaríamos de agradecer pela assistência, lembrando que vaporizar e fumar é consumir tabaco. Logo, cigarro é cigarro. Não se iluda. Obrigado.